O Band Entrevista de hoje recebe o juiz federal Dirley da Cunha Júnior. Doutor Dirley, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão da dificuldade de se administrar uma justiça federal diante dos cortes dos recursos orçamentários. Isso também, de reduzir o orçamento, de alguma maneira também impacta nos concursos também, no caso para juízes e para servidores. Exatamente. E o impacto é também muito amargo. Só para, a título de exemplo, nós não estamos abrindo concurso público para prover vagas decorrentes de aposentadoria. Conclusão, vários dos nossos servidores, até com receio de uma mudança decorrente de uma possível reforma previdenciária, vem se aposentando. Essas vagas decorrentes da aposentadoria, nós não podemos suprir, nós não podemos prover, porque nós somos proibidos de prover, porque ela vai gerar um segundo custo, ou seja, aquele custo do aposentado, mais um segundo custo daquele eventualmente concursado que iria preencher essa vaga. Então, nós não estamos provendo vagas de aposentadoria, nós só estamos possibilitados de prover vagas decorrentes de pedidos de exoneração de servidores que passam a ocupar outros cargos inacumuláveis. E isso é muito pouco. Agora, quando a gente pensa, eu estou falando aí das dificuldades dessa administração, pensar isso a longo prazo, dessa dificuldade de orçamento, o que é que isso pode gerar lá na frente? A gente pode, talvez, de uma maneira muito até exagerada, dizer de um colapso da Justiça Federal? Sim, nós estamos com bastante preocupação. E, sem sombra de dúvida, se não houver uma providência a afastar esses obstáculos decorrentes, sobretudo da emenda 95, que fixou o limite de gastos, nós não estamos excluídos ou isentos de um grande colapso, porque nós não vamos poder atender a tantas demandas, maiormente num cenário de violação de direitos. Só para dar exemplos, a cada revisão que se faz pelo INSS de benefícios de incapacitação, que compreende auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, são cortados, em média, entre 65% a 75% de benefícios. Essas pessoas vão recorrer à Justiça Federal. Então, vai chegar um momento em que nós não vamos poder prestar um serviço de eficiência e de qualidade a essas pessoas que vão continuar, sim, demandar a tutela da Justiça Federal, mas nós vamos chegar um momento que seremos incapazes de dar um atendimento adequado. Sem dúvida, esse é um desafio que precisa ser sanado, por conta justamente do que o senhor está falando. Agora, a gente mudando um pouquinho de assunto, a Bahia acabou de eleger aí um novo presidente da Ordem dos Advogados. Como é que tem sido esse diálogo da Justiça Federal com a advocacia? Um diálogo extremamente democrático, plural, adequado para duas grandes instituições. Tanto o presidente anterior, o professor Luiz Viana, como o atual, o presidente eleito, como também o seu concorrente, são pessoas que atuam na Justiça Federal e têm uma relação muito proveitosa com a Justiça Federal. Então, a Justiça Federal vem tradicionalmente mantendo uma relação de bastante cordialidade e harmonia com todos os advogados do Brasil, especialmente os advogados baianos. E eles são testemunhas disso. Esse ano nós comemoramos aí 30 anos da Constituição Federal, um marco. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância de se comemorar essa data, a importância dessa Constituição, que é chamada Constituição Cidadã. Não tenha dúvida que isso representou um grande marco. A Constituição de 5 de outubro de 88, ela é, de todas as constituições brasileiras, a mais avançada em direitos fundamentais, a mais avançada em postulados democráticos, a mais avançada num discurso de tutela da inclusão social, da redução das desigualdades sociais, da erradicação da pobreza extrema e na afirmação da pessoa humana. De todas as constituições brasileiras, a de 88 é a melhor de todas. A mais democrática, a gente pode dizer assim também, Agora, esse ano, eu pergunto isso porque nós comemoramos aí 30 anos da Constituição Federal, justamente em um ano em que se debateu tanto, se discutiu tanto sobre direitos fundamentais, sobre a garantia de direitos e se falou também sobre a questão da quantidade de emendas da nossa Constituição. Se não me engano, se eu me corrija, são 105 emendas até agora, Um número grande, expressivamente grande, se comparado a outras constituições, como, por exemplo, a Constituição Americana. O que representa mexer tanto numa Constituição Federal como a nossa? É verdade, isso é ruim. A Constituição de 88, ela completou 30 anos
5 de outubro deste ano, e ela já foi alterada 105 vezes. Se a gente compara com a Constituição dos Estados Unidos, que completou neste ano, em setembro deste ano, 231 anos de vigência, que só foi alterada apenas 27 vezes, a gente percebe, não é, uma grande diferença. E eu saio da Constituição norte-americana, eu vou, por exemplo, para a Constituição de Portugal, que completou este ano de 2018 42 anos de vigência e só foi alterada 7 vezes. Então, 27 vezes a dos Estados Unidos com 231 anos, 7 vezes da portuguesa com 42 anos e a nossa com 30 anos, 105 vezes. Isso não é bom, isso é ruim, o que mostra que a nossa Constituição, ela não está sendo, como deveria ser, completamente observada e respeitada. De modo que entra governo, sai governo, o sentimento que existe por parte do governante é ajustar a Constituição aos seus projetos de governabilidade, quando na verdade deveria ser o inverso. Os projetos de governabilidade é que tem que se adequar aos comandos constitucionais e não ao contrário. Eu gosto muito de fazer referência a um grande sociólogo do direito que viveu na segunda metade do século XIX, que é o Ferdinand Lassalle, quando ele afirmava que a Constituição é aquilo de mais sagrado que uma população pode ter e que sujeita a todos, sobretudo os governos. E os pilares da democracia dependem exatamente dessa subordinação dos governos aos comandos constitucionais. Mas isso chegaria a uma discussão, como se teve esse ano, realmente, de uma nova Constituição Federal? Seria necessário? Não, de forma nenhuma. Eu digo até brincando, isso é um tiro no pé. Porque nós temos a Constituição mais democrática que o Brasil já teve e uma das mais democráticas do mundo. Eu vou comparar a Constituição brasileira com a Constituição de Portugal, da Espanha, da Itália, da Alemanha, né? E vou chegar a essa conclusão, né? Se a gente for, por exemplo, utilizar a Constituição da Alemanha, que consagra no artigo 20 que a Alemanha é um Estado social, a gente vai perceber que na Constituição da Alemanha faltam os direitos sociais. Não há sequer um dispositivo que trate da aposentadoria na Constituição da Alemanha. A nossa Constituição, ela trata de todos os direitos previdenciários, protege o aposentado. Ela não só prevê que o Brasil é um Estado social, como ela disciplina e normatiza os direitos sociais no âmbito de um Estado social que, segundo a Constituição, tem que ser necessariamente inclusivo. Então, o discurso de uma nova Constituição é um discurso manifestamente equivocado. Primeiro, que nós não temos nenhum ambiente político institucional para se deflagrar um novo poder constituinte originário, que é necessário para se produzir uma nova Constituição. Segundo, porque uma nova Constituição certamente não atingiria os avanços e as conquistas democráticas que a atual conquistou e avançou. O que é que nós precisamos fazer nesse sentido? Tentar difundir uma cultura de lealdade à Constituição de 88, uma cultura constitucional forte, para que a Constituição que nós temos seja efetivamente respeitada e aplicada. É claro que ela não é perfeita, Carol, ela tem defeitos, mas esses defeitos eles podem ser corrigidos a partir de emendas à Constituição, que podem ser necessárias em algumas situações. Claro que poder-se-á fazer até uma análise. Poxa, mas não seria contraditório uma Constituição que já com 105 emendas e falar mais emenda? Repare, as 105 emendas, elas não trouxeram as inovações ou respostas às demandas da sociedade. Dessas 105 emendas, a maioria esmagadora delas foi para atender presidentes da República, foi para atender propostas de governo. Mas dessas 105 emendas, quais a gente poderia eleger como emendas importantes para a sociedade? Pois não, nós tivemos como emendas importantes a emenda 45, a chamada emenda da reforma do Poder Judiciário, porque ela ampliou a autonomia da Defensoria Pública. Imagina, a Defensoria Pública é um órgão fundamental do Estado que serve exatamente a pessoa carente. Ou seja, a pessoa carente que não tem condições de, por seu próprio recurso, constituir um advogado e pagar custas do processo, ela tem na Defensoria Pública, na figura do defensor público, o seu advogado de graça, né? Então, com a emenda 45, a Defensoria Pública passou a ser bastante prestigiada, o defensor público passou a ser bastante valorizado e o cidadão que depende do serviço da Defensoria Pública passou a ser muito melhor atendido. Nós tivemos também outras emendas, como a emenda 29, que ampliou
né, os direitos à saúde, a emenda 26, que também tratou do direito à moradia e tantas outras emendas que nós poderíamos aqui indicar. Mas a generalidade dessas emendas foi exatamente para tentar quebrar, né, esse caminho de conquistas que a Constituição de 88 inaugurou desde 5 de outubro. Tá certo, nós vamos para um mais breve intervalo e o Band Entrevista volta em instantes.